Olá, hoje nós vamos para o capítulo 13 do livro do profeta Jeremias. Esse capítulo 13 traz para a gente a lição do cinto. É um clássico no livro do profeta Jeremias. A parábola do cinto, um cinto de linho mesmo, muito interessante. É muito conhecido e é uma parábola muito interessante porque fala de assim como o cinto se liga ao corpo de alguém, assim o povo de Deus está ligado ao próprio Senhor. Muito interessante, é uma parábola bonita, mas ao mesmo tempo dura. Ela vai do versículo 1 ao versículo 11, ok? Beleza? E depois do versículo 13 em diante, do versículo 12 em diante, nós temos aí toda um grande oráculo em relação ao tempo do exílio que há de acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu quero que você leia comigo, entenda e compreenda essa parábola. Eu vou te explicar todos os pontos dessa parábola, tá bom? Mas que você tenha sempre em mente que Jeremias é a grande voz que não só prepara, mas chama a atenção do povo que se desviou e da ameaça que virá do norte, ou seja, do exílio. Muito interessante. Dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá, ó. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Preste atenção, que parábola bonita, a parábola do cinto. Depois ele usa uma outra parábola também, dos vasos, né, cheios de vinho, mas essa parábola do cinto é muito interessante. Veja só. Disse-me o Senhor: vai e compra um cinto de linho e coloca-o sobre os rins, sem contudo mergulhá-lo na água. Comprei-o conforme ordenara o Senhor e com ele me cingi. Pela segunda vez assim me falou o Senhor: toma o cinto que compraste e que trazes contigo e encaminha-te para as margens do Eufrates. Lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo. Fui assim escondê-lo junto a Eufrates, como me havia dito o Senhor. Tempos depois voltou o Senhor a dizer-me: põe-te a caminho em demanda das margens do Eufrates, a fim de buscar o cinto que, conforme minhas ordens, lá escondeste. Dirigi-me então ao rio e, tendo cavado, tirei o cinto do local onde o escondera. O cinto, porém, apodrecera e para mais nada servia. Então, nesses termos, foi-me dirigida a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor: assim também destruirei a soberba de Judá e o orgulho imenso de Jerusalém. Esse povo perverso que recusa executar minhas ordens, que segue os pendores do coração empedernido, que corre aos deuses estranhos para render-lhes homenagens e prostrar-se ante eles, se tornará semelhante a esse cinto sem mais serventia alguma. A semelhança de um cinto que se prende nos cintos de um homem, assim uni a mim toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, a fim de que constituíssem meu povo, minha honra, glória e ufania. Elas, porém, não obedeceram. Vai, portanto, e assim lhes fala: eis o que diz o Senhor Deus de Israel: uma vasilha é destinada a ser enchida de vinho. Responderão eles: bem sabíamos que toda vasilha é para ser enchida de vinho. Mas tu lhes dirás: eis o que diz o Senhor: vou encher de embriaguez todos os habitantes dessa terra, os reis que ocupam o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e a população inteira de Jerusalém. E vou quebrá-los uns contra os outros, pais e filhos. Oráculo do Senhor, sem que compaixão, piedade ou perdão me impeçam de destruí-los. Escutai, prestai ouvidos e não vos enchais de orgulho, pois quem fala é o Senhor. Rendei glória ao Senhor vosso Deus, antes que surjam as trevas e antes que se choquem vossos pés nos montes invadidos pelas sombras. A luz que esperais será transformada em escuridão, pois que ele a converterá em noite profunda. Se não prestardes ouvidos, a minha alma derramará lágrima em segredo por vosso orgulho, e meus olhos se fundirão em pranto por causa da deportação do rebanho do Senhor. Dize ao rei e à rainha: sentai-vos no chão, porque caiu de vossa cabeça o diadema que a ornava. As cidades do sul estão fechadas e não há quem as abra. Judá foi arrebatada, completou-se a deportação. Ergue os olhos, vê os que chegam do norte. Onde está o rebanho que te fora confiado? Onde os carneiros que constituíram tua glória?
Que dirás quando Deus te der por senhores aqueles que exercitaste contra ti? E acaso não se apossarão de ti as dores quais a mulher que está de parto? Se vieres a dizer no teu coração, por que me acontecem tais coisas? É por causa da enormidade de tua falta que foram levantadas as tuas vestes e puseram brutalmente teu calcanhar a nu. Pode um etíope mudar a própria pele? Ou um leopardo apagar as malhas que se reveste? E vós, como podereis praticar o bem, se estáis impregnados de maldade? Eu os dispersarei como palha, que o vento do deserto arrebata. Tal é o teu destino, tal é teu destino, a partilha que receberás de mim, oráculo do Senhor, porque te esqueceste de mim, confiando no que é apenas mentira. Até a cabeça erguerei tuas vestes, a fim de expor aos olhares tua nudez. Teus adultérios e desregramentos e tua luxúria infame nas colinas e nos campos, todas essas abominações eu as vi, desgraçadas de ti, Jerusalém, por quanto tempo ainda permanecerá impura? Gente, a parábola do cinto é uma parábola muito bonita, muito bonita. Preste atenção. O que Deus diz? Pega o cinto, amarra na cintura, um cinto de linho. Amarrou na cintura? Ficou bem apegado? Sobre os rins? Bem apegado. Tá. Agora, pega esse cinto, leva lá para as margens do Eufrates. Esconde ele no rochedo. Deixa lá. Muito bem, deixa lá no rochedo. Depois de passado um tempo, volta lá na margem do Eufrates, tira da margem do Eufrates o cinto e volta o cinto. E você vai ver o que aconteceu com o cinto. O cinto estará todo apodrecido. Precisa ser praticamente refeito. É uma parábola muito interessante para falar do povo de Deus que foi para o exílio. Primeiro, o que é o cinto? O cinto é o povo de Deus. O que é aquele que veste o cinto? O próprio Senhor. O próprio Senhor. Então, o que Deus fez com o seu povo? Deus pegou o seu povo e colocou junto de si, junto dos seus rins, bem apegado. Olha que coisa linda, olha que figura linda. O povo de Deus foi adquirido por Deus e foi ligado ao próprio Deus. Adquirido por Deus e ligado ao próprio Deus. E o povo ficou ligado ao próprio Senhor como um cinto está ligado ao corpo de uma pessoa. Muito bem. O que acontece? Esse povo foi infiel. Esse povo não escutou a voz do Senhor. O que ele fez? Esse cinto foi levado para margens do Eufrates. Onde é que é a margem do Eufrates? Babilônia. Babilônia ficava na margem do Eufrates. Então esse povo foi escondido no meio do rochedo. O que significa isso? Exílio. Exílio. Esse povo foi levado para o exílio. E muito bem, enquanto este povo estava no exílio, o que aconteceu com esse povo? Esse povo apodreceu. Se misturou com outras crenças, outras culturas, outras religiões, ficou longe da sua terra. Quando Deus vai retomar esse povo que ficou lá nas margens do Eufrates, Deus encontra esse povo apodrecido, como um cinto que encontrou o apodrecimento. Olha a figura. Então, esse cinto até voltará para o corpo do seu Senhor, mas ele vai voltar apodrecido, assim como o povo que foi para o exílio, ao voltar do exílio, precisará ser refeito, precisará ser reconstruído. É uma figura de linguagem, é uma parábola muito bonita mesmo. Porque a parábola do cinto traz para a gente três coisas. Primeiro momento, a aquisição que Deus faz do seu povo e a ligação afetiva. Isso significa, compre um cinto, preste atenção, compra um cinto de linho. Significa o quê? Aquisição do povo. Deus adquiriu o seu povo, comprou o seu povo, coloca sobre os rins. O que significa isso? Ligação afetiva. Ligação afetiva. Então, aquisição do povo, ligação afetiva. Depois, o cinto é levado para as margens do Eufrates e colocado dentro das fendas do rochedo. O que significa isso? O desligamento
do Senhor por causa do pecado. E em terceiro ponto, o que acontece? Quando ele vai retomar o cinto que estava lá, ficou naquele tempo todo no exílio, o cinto está podre. A decomposição significa o quê? A punição divina. Então nós temos, em primeiro momento, a aquisição e a ligação afetiva, amarrou o cinto. O desligamento, por causa do pecado, deixou o cinto nas margens do Eufrates. E depois nós temos o quê? A decomposição do cinto, que significa o quê? Deus permitiu que o cinto se decompusesse como punição que vem dele. Interessante essa parábola, né? Vamos lá, no versículo 4, só para lembrar para você, toma o cinto que compraste, que traz contigo, caminha-te para as margens do Eufrates, lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo. Ou seja, as margens do Eufrates, o que nós temos? A cidade da Babilônia. O cinto que se estraga próximo ao Eufrates é alusão ao povo de Deus que foi para o exílio, tá bom? No versículo 11, olha que interessante, tem uma coisa muito interessante no versículo 11. Lê comigo. A semelhança de um cinto que se prende aos rins de um homem, assim uni a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Oráculo do Senhor. Né? Deus falando. A semelhança do cinto que se prende a um homem, eu uni a casa de Israel e a casa de Judá em mim, a fim de que constituísse meu povo, minha honra, glória e ufania. Elas, porém, não obedeceram. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa muito clara. O apego do Senhor ao povo depende do apego do povo ao Senhor, gente. Não basta só Deus se apegar ao povo. É preciso que o povo se apegue ao Senhor. Então, o apego do Senhor ao povo, de se ligar ao povo, depende do povo se ligar a Deus. Não dá para fazer só uma parte. Deus te ama muito, 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 mas, por favor, né? Se você não amar a Deus, o que adianta? Deus quer ficar com você, mas se você não quiser ficar com Ele. Então, está vendo que uma coisa depende da outra? No versículo 12, tem aqui a parábola da vasilha, ou dos jarros, né? Vai, portanto, assim, fala, eis o que diz o Senhor Deus de Israel, uma vasilha destinada a ser enchida de vinho? Responderam eles, bem sabíamos que toda vasilha é para ser enchida de vinho. Mas tu dirás, eis o que o Senhor diz, vou encher de embriaguez todos os habitantes dessa terra, reis e tronos, reis que ocupam o trono de Davi, os sacerdotes e profetas, a população inteira de Jerusalém. Vou quebrá-los uns contra os outros. Presta atenção o que acontece aqui. O povo aqui ele é identificado como vasos, vasilhas que se colocam vinhos. E o povo como vasilhas que estão cheias de vinho, embriagadas, não escutaram o profeta, não escutaram o Senhor. E o que aconteceu? Eles se quebram um contra o outro. E realmente acontece isso. Quando a gente vive a nossa vida, sem dar atenção às coisas de Deus, é como se nós estivéssemos embriagados e não escutando aquilo que é essencial. O que acontece? A gente se quebra um com o outro, né? É como os vasos que se quebram um com o outro. No versículo 18, aqui é só uma informação histórica para você, uma formação histórica, 18. Dize ao rei e à rainha, sentai-vos no chão, porque caiu de vossa cabeça o diadema que ornava. Na verdade, o texto original está dizendo, dize ao rei e à rainha mãe. Isso aqui é uma alusão direta ao rei Joaquim e à sua mãe, a rainha mãe. Por quê, gente? Porque foi nesta época do rei Joaquim e da sua rainha e da sua mãe, né? Rainha mãe, gente, é muito importante lembrar. É muito importante. O rei tem um papel mais importante, mas a rainha mãe tem um papel de sentar à direita do rei. E ela tem muito poder. Então aqui é uma alusão a Joaquim e a sua mãe, no momento em que começa a acontecer toda a derrocada ali do povo de Deus, né? E para terminar, o versículo 25, acompanha comigo nesse momento aqui, versículo 25. Tal é seu destino, a partilha que receberás de mim, oráculo do Senhor, porque te esquecesse de mim, confiando no que é apenas
mentira. Tudo isso acontece com o povo de Deus por causa de quê? Da mentira. E aqui eu relato para vocês algumas coisas que é importante. O que esse povo fez de errado? Confiança nos Baals e nos ídolos. O que esse povo fez de errado? A falsidade do culto ali no templo. O culto virou uma coisa falsa. Outra coisa que fizeram de errado, mentiras e falsos juramentos, né, na vida social, no dia a dia. Cheio de mentiras, cheio de falsos juramentos, né? A falsificação da palavra de Deus. Pegar a palavra de Deus para ser usada de outra forma. A falsidade na conduta dos sacerdotes e dos profetas. Outra coisa horrível que acontecia na época, profetas que profetizavam em nome da mentira. Meu filho, tinha um monte de profeta falando bobagem lá. E mais uma coisa, visões e sonhos falsos. Tinha tanta gente fingindo que estava tendo visões. E, por fim, profetas que profetizavam falsamente em nome de Deus. Chegou um ponto que Deus não suportava. Por isso Deus permite o exílio, para que o povo sinta que é preciso voltar. Et crucem Domine, fugit partis adversa, vite teledo et tribiuda, radicis Davide. Aleluia.